Olá, conversaremos agora sobre a situação problematizadora envolvendo a decisão da Casa das Antigas Portas, mas nessa nossa conversa de agora, quer dizer, articulando a proposta da situação com os conceitos discutidos no capítulo ou unidade que iniciamos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de articular a situação problematizadora com os conceitos do capítulo. Essa situação problematizadora, ela enfatiza desempenho e a ideia, na verdade, é que a tentativa de apurar esse desempenho por meio do lucro permita articular os conceitos trabalhados no capítulo ou unidade que agora iniciamos. Retomando a situação problematizadora, ela é uma situação de uma operação que tem problemas no seu desempenho. Vimos que a situação didática ela é construída a partir de uma operação existente na cidade de Salvador, que essa operação iniciou com o nome aí de Hotel A Casa das Portas Velhas, aqui tratado didaticamente como a Casa das Antigas Portas, em função das adaptações, onde, em relação a essa operação, quer dizer, a gestora aí, Marília, tem uma série de desafios associados a sobre o que fazer para melhorar o desempenho financeiro da operação, esse desempenho financeiro traduzido por meio da ideia do lucro. Então, assim, quais decisões eu poderia tomar para melhorar esse desempenho? Então, se eu quero tomar essa decisão associada a esse desempenho, obviamente eu preciso entender o que é o lucro e como é que eu apuro o lucro de uma operação. E é exatamente em função disso que essa situação ela foi escolhida para abrir esse capítulo 4, que é um capítulo que tem a preocupação de discutir o lucro. Quer dizer, lucro é a parcela positiva de algo maior que nós chamamos de resultado. Então, o resultado, quando positivo, é lucro, quando o resultado é negativo, nós chamamos de prejuízo. E na contabilidade existe um conjunto de informações, um relatório específico para demonstrar o resultado, que é a demonstração de resultado, e por isso a situação foi escolhida. Então, quando vamos tentar articular a situação com os conceitos do capítulo, aí podemos verificar nela uma série de aplicações possíveis. O nosso capítulo 4, ele tem a preocupação de discutir a demonstração de resultado. A demonstração de resultado nada mais é do que um confronto entre as receitas, quer dizer, tudo aquilo que eu vendo. Então, no caso de um hotel, as diárias multiplicadas, o número de diárias multiplicadas pelo seu respectivo preço vai dar receita, também chamado aí de receita de vendas ou de faturamento. Mas eu preciso confrontar aquilo que eu vendo com os meus consumos ou gastos incorridos. Então, se das receitas eu subtraio os gastos, aí eu chego no resultado. Esse resultado, se positivo, é chamado de lucro, se negativo, ele é chamado de prejuízo. E existem duas formas de apresentar o resultado. Uma formal, oficial, quer dizer, que está amparado aí nas normas, que é, na verdade, o que a gente está chamando de demonstração de resultado formal e que acaba sendo o objeto aí da nossa análise nesse capítulo 4. Nessa visão formal do resultado, eu obtenho métricas relevantes para o processo de tomada de decisão, como margem bruta, eu começo a ver aí uma série de aspectos importantes para apuração de resultados, como a classificação de gastos, quer dizer, uma série de subsídios muito importantes para a gestão financeira. Existe uma outra visão, que é uma visão discutida no capítulo 5, que aí é a visão gerencial, onde nós começamos a obter métricas também extremamente importantes. São métricas essenciais para o processo de gestão, apresentadas sob o ponto de vista de margem de contribuição, de EBIT e de EBITDA, mas que são explorados no capítulo 5. Então, note que essa preocupação em aferir, obter e acompanhar resultado, ela é tão relevante no contexto aí da nossa disciplina que ela é apresentada em dois capítulos. No capítulo 4, vamos ter uma visão formal, e no capítulo 5, uma reclassificação de uma série de itens, permitindo construir uma visão gerencial.
Daí é a demonstração que nós vamos ver em 2 capítulos, a demonstração de resultado, seja ela formal no capítulo 4 ou gerencial no capítulo 5. E o capítulo traz uma série de conceitos importantes. Então, primeiro, essa ideia do que é resultado, o que é resultado nesse conceito aí das informações contábeis amparadas em competência. Por competência, eu reconheço os consumos e as vendas daquele período específico, independentemente de terem sido recebidas ou gastos pagos. Daí existe uma diferença muito grande na visão contábil do que é resultado e caixa. Tanto é que a visão do caixa ela vai se materializar num relatório específico chamado demonstração de fluxo de caixa, que vamos discutir no capítulo 6. A partir daí, sob o ponto de vista dessa demonstração de resultado formal, nós precisamos entender classificações singulares e peculiares associadas aos gastos, e a partir do momento que conseguimos fazer tudo isso, conseguimos então apresentar uma visão formal do resultado. Então, se a gestora Marília tem problemas em apurar aí, ou tentar tomar decisões que melhorem o resultado da operação, então precisamos entender como é que se calcula o resultado de uma operação. E quem vai fazer isso é a demonstração de resultado. Nesse caso, a gente está enfatizando no capítulo 4 a demonstração formal de resultado. Essa discussão da situação envolvendo aí a Casa das Antigas Portas e os desafios enfrentados por Marília também poderiam ser muito bem explorados no nosso capítulo 5, que também discute a formação do resultado, mas a partir de uma visão gerencial. Então, se você desejar depois tentar articular ou discutir as implicações da situação com o capítulo 5, isso é muito bem-vindo. Então, depois leia o capítulo 5 e tente ver de que forma os conceitos do capítulo podem ser vistos na situação problematizadora associada ao caso das antigas portas. E quando nós vamos então começar a pensar em relação aí a uma série de desafios associados à articulação da situação com o capítulo, aí tudo gravita em torno dessa visão de resultado e resultado se positivo, o lucro. E o desafio pode ser assim sintetizado. Quer dizer, existe um problema sério associado aí à operação. Esse problema é materializado na ausência do lucro, quer dizer, dificuldades em registrar lucro para a operação. Lucro acaba sendo uma parte do resultado, quer dizer, o resultado, quando positivo, nós chamamos de lucro, e se o resultado é negativo, nós chamamos então de prejuízo. Então, essencialmente, a operação ela foi concebida magistralmente sob o ponto de vista aí do bom gosto arquitetônico e da sua decoração, mas ela tem uma série de problemas que acabam implicando em sucessivos prejuízos e uma incapacidade dela de entregar um desempenho positivo, quer dizer, um resultado positivo, aquilo que chamaríamos de lucro. E sob o ponto de vista dos conceitos apresentados no capítulo, o resultado nada mais é do confronto entre o que sobra do confronto entre aquilo que vamos evidenciar numa demonstração de resultado, uma DR. Eu prefiro usar a expressão DR no lugar de DRE. DRE seria a demonstração de resultado do exercício, geralmente em contabilidade o exercício é o período de um ano, já que na verdade nós conseguimos apresentar demonstrações de resultados para quaisquer períodos menores ou maiores que um ano e para qualquer particularidade da operação. Nesse caso do capítulo da DR formal, a gente está analisando a empresa como um todo, mas gerencialmente nada me impede de apresentar, por exemplo, a própria demonstração de resultado da venda das diárias de um quarto, por exemplo, ou de uma semana, ou o que eu quiser. Daí eu entendo que falar em DR é ser mais amplo do que falar em DRE. E essa demonstração de resultado, ela nada mais é do que um confronto entre aquilo que eu vendo, as minhas receitas de vendas, as minhas vendas ou o meu faturamento, com os gastos incorridos ou que nós podemos chamar genericamente de consumos. Então, se essa operação ela está tendo problemas de resultados ruins, ou seja, de prejuízo, é porque os seus consumos estão muito além da possibilidade das suas vendas. Logo,
Se queremos reverter uma situação envolvendo o resultado, aí precisamos discutir o que fazer para sincronamente melhorar vendas, vendendo mais diárias ou aumentando o preço de cada diária, ou reduzir consumos. Ou, eventualmente, numa análise conjunta eventual de ampliar capacidade, quer dizer, por meio aí da ampliação da capacidade, também elevar mais que proporcionalmente as vendas em relação a gastos ou consumos. Aí seria essa a ideia, e são esses aí os desafios que Marília enfrenta. E nesse caso, toda a decisão dela precisaria gravitar em torno, na verdade, de projeções ou estimativas associadas a quais poderiam ser esses resultados futuros associados a cada uma das decisões planejadas ou pensadas por ela. Daí, isso justificou a escolha da situação como situação problematizadora de abertura do capítulo e unidade que aí iniciamos. Quando nós vamos então entender a figura aí desses consumos, aí essa visão da especificidade dos consumos é o que permite ter uma DR formal, quando temos uma forma específica de separar os consumos com base no que as normas determinam, mas se precisamos dar subsídios mais intensos ao processo de tomada de decisão, aí poderíamos estar falando numa DR gerencial. Quer dizer, a DR formal é o nosso capítulo 4, a DR gerencial é o nosso capítulo 5, a situação ela serve muito bem para discutir os dois capítulos. Como curiosidade, quer dizer, depois aí que o caso foi construído, de fato, os desafios acabaram sendo tão intensos que a própria operação original, que deu origem aí à construção didática do caso das antigas portas, quer dizer, a casa das portas velhas, acabou virando, na verdade, uma operação diferenciada, um lar sênior, quer dizer, um ambiente aí voltado para ocupação aí por público de terceira idade, como se fosse uma casa de repouso. Isso seria, na verdade, uma curiosidade face aos desafios enfrentados pela operação real que deu origem à situação problematizadora proposta para essa unidade. Com isso, esperamos então ter alcançado a situação problematizadora, né? Os objetivos associados ao uso dessa situação problematizadora, quer dizer, tentar entender de que forma os desafios associados ao resultado aí no caso das antigas portas podem servir de mote para a discussão aí dos conceitos que são trabalhados ao longo da nossa unidade, que envolve o capítulo 4, quer dizer, a construção de uma visão formal de resultado. Bons estudos.